Olá, seja bem-vindo ao meu canal. E hoje nós vamos entender por que você não consegue ter constância no seu relacionamento com Deus. Por que a vida inteira você tentou ser igual às outras pessoas, você até admira as outras pessoas, você olha e fala, nossa, mas fulano consegue ouvir a voz de Deus, fulano consegue ler a Bíblia, fulano consegue entender as coisas espirituais. Mas parece que eu não consigo sair do lugar, sabe? Eu não entendo o que eu leio, não consigo nem entender o que a Bíblia diz. Eu não tenho constância, eu não consigo orar, eu não consigo manter um relacionamento com Deus. Se você pensa tudo isso e você acha que sempre teve dificuldade, então esse vídeo é para você. Então é o seguinte, a Bíblia vai nos falar em Romanos 12, 2, que existe uma vontade e ela é boa, perfeita e agradável para a nossa vida. E essa vontade é a vontade de Deus. Só que, como o versículo já diz, ela é boa e ela é perfeita e ela ainda é agradável. Ou seja, a vontade de Deus nunca vai ser algo ruim para a nossa vida, vai ser sempre algo bom. Por mais que aos nossos olhos algumas coisas que a gente vive na nossa vida vão parecer ruins, mas a Bíblia vai dizer que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e dos que foram chamados para o seu propósito. Isso está escrito em Romanos 8. Então, tudo que Deus faz é perfeito e Ele tem o plano perfeito para os seus filhos, que somos nós. A partir do momento que reconhecemos a Deus como Senhor e Salvador da nossa vida, nós passamos a segui-lo e obedecer às suas ordens e à sua vontade. Porque como Ele é um Deus supremo, Ele é um Deus soberano, onipotente, onipresente, Ele com certeza vai saber gerenciar a nossa vida melhor que nós, até porque foi Ele que nos criou. Então, a vida que você está vivendo hoje, se for uma vida cheia de ansiedade, de depressão, de medo, de vergonha, de culpa, cheio de problemas emocionais, cheio de peso, de pressão, sabe? Isso não é o propósito de Deus para sua vida. A vontade de Deus para sua vida, ela é perfeita. Ou seja, ela não tem falha, ela não tem defeito. Ela é boa e ela é, acima de tudo, agradável também. Isso não significa que você não vai passar por problemas. A Bíblia fala que todos nós passaremos por problemas e aflições, mas a Bíblia também diz que Deus estaria em todos os momentos conosco, nos guiando. E, além disso, a Bíblia fala que a presença de Deus nos traz paz. Ou seja, uma paz que o nosso entendimento intelectual, o nosso entendimento humano não consegue entender. Você com certeza já passou por alguns problemas, ou você já viu alguém falando, ou passando por diversos problemas em que não fazia sentido aquela pessoa estar tão em paz, estar tão sossegada, diante de tantos problemas que ela estava passando. Mas a Bíblia fala que existe sim a vontade boa, perfeita e agradável, e que a presença de Deus nos traz paz. Isso vai estar escrito em Filipenses, no capítulo 4, e no versículo 7, que vai estar escrito bem assim. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Ou seja, não é só porque você confia em Deus, você aceitou Jesus como Salvador, agora Deus guia a sua vida, que você não vai passar por problemas e tribulações. Você vai passar sim, mas algo sempre vai estar presente na sua vida, que é a paz. Por quê? A paz, ela vem de Deus. Deus é um Deus de paz, Deus é um Deus pacífico, Deus é um Deus de amor. E a paz de Deus, ela excede todo o entendimento. Ou seja, nem sempre para ter paz, você vai precisar entender. E é isso que a Bíblia fala aqui em Filipenses. Então Deus é um Deus de paz e é um Deus que tem a vontade perfeita e agradável para a nossa vida. E Ele quer nos guiar para essa vontade perfeita e agradável. E é por isso também que Ele vai falar em Jeremias, no capítulo 29, Ele vai falar assim, sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Então a nossa vida é uma vida perfeita, é uma vida de paz, é uma vida agradável quando está de acordo com a vontade de Deus. Mas você sempre se perguntou, por que eu não consigo viver essa vontade? Por que eu não consigo manter um relacionamento com Deus capaz de viver o plano e o propósito dele para a minha vida? E isso vai estar em uma coisinha, um detalhezinho que a Bíblia vai falar, que está em Romanos 12, 2, que para que nós possamos viver a perfeita, boa e agradável vontade de Deus, precisa haver mudança de mente. E aqui entra a parte interessante. Mas como assim? O que mentalidade tem a ver com viver a vontade de Deus, com ter um relacionamento com Deus, com ter constância no relacionamento com Deus? Então, a Bíblia vai dizer que quem está em Cristo é nova criação. As coisas antigas já se passaram e eis que surgiram coisas novas. Em 2 Coríntios 5 vai estar escrito isso. Então, quando conhecemos a Jesus,
tudo na nossa vida muda. A nossa realidade, todos os nossos padrões de pensamento, as nossas crenças, tudo que a gente acreditava sobre vida, sobre ser humano, sobre propósito, sobre qualquer coisa, é transformado. Porque Jesus veio como o mediador entre Deus e o homem. Ou seja, quando o homem pecou, o homem quebrou o acesso ao Pai, né? Nós, como seres humanos, somos divididos em 3 partes: corpo, alma e espírito. Só que antes da queda, o ser humano tinha total acesso à presença de Deus. Ou seja, Adão, antes da queda, ele não aprendia sobre Deus. Ele percebia Deus como se fosse uma realidade. É como eu percebo essa Bíblia, estou tocando nela. Só que, quando Adão pecou, inverteu a ordem. Então, a alma, como a mediadora, que está relacionada com o eu do homem, dentro da alma nós temos a emoção, o intelecto e a vontade do homem. Então, dentro da alma, como ela tem a vontade, ou seja, o livre-arbítrio, ela consegue decidir se nós vamos viver de acordo com o corpo, ou seja, com a carne, que a Bíblia diz, ou se nós vamos viver de acordo com o espírito. Então, antes da queda, quem comandava a alma e a alma, o corpo, era o espírito. Então, a ordem correta era espírito, alma e corpo. Ou seja, o domínio do homem vinha de dentro para fora e não de fora para dentro. Só que depois da queda, tudo inverteu, então a ordem passou a ser corpo, alma e espírito. A alma, como tendo a capacidade de decidir, como tendo livre-arbítrio, ela passou a ser atraída pela carne, ela passou a ser atraída pelos desejos da carne. Então o nosso corpo passou a dominar a nossa alma. E o nosso espírito, que tinha contato direto com Deus, porque Deus é espírito, é no espírito que nos comunicamos com Deus. O nosso espírito, que tinha total comunicação com Deus, ele foi abafado, porque a alma começou a ser atraída pelo corpo, pela carne. Então o nosso espírito, que percebia Deus, ele morreu. De alguma forma, ele foi desconectado, ele perdeu o seu domínio, e agora não mais o ser humano percebe Deus. Agora o ser humano tem que buscar Deus. É por isso que existe um vazio no nosso coração. Só que aí entra o sacrifício de Jesus, e é por isso que quando conhecemos Jesus, tudo precisa mudar na nossa vida, inclusive a nossa mentalidade. Então, para que nós pudéssemos, mais uma vez, ter livre acesso a Deus, alguma coisa tinha que acontecer, um sacrifício para remover o pecado, porque Deus, ele é santo, ele não pode ter contato com o pecado, e ele odeia o pecado, mas o ser humano pecou. Então, como que Deus ia reativar a comunhão com o homem? E aí ele enviou o seu único filho, Jesus. Quando Jesus morreu na cruz por nós, aquilo que nos separava de Deus, ou seja, o véu que tinha entre a nossa alma e o nosso espírito, foi rasgado. Por quê? Porque o sacrifício de Jesus purificou a nossa alma. O sangue de Jesus lavou os nossos pecados. E agora podemos ter acesso direto ao Pai. E é por isso que o véu do templo se rasgou, a Bíblia fala. Porque aquilo que nos separava de Deus não existe mais. E agora Deus pode habitar em nós. Agora Deus pode restituir, regenerar o nosso espírito. E depois que aceitamos Jesus, aí o nosso espírito é vivificado. Ou seja, aquele espírito que foi morto na queda, ele é vivificado quando nós aceitamos Jesus. Quando nós aceitamos Jesus como Salvador. E passamos a devolver o domínio de novo para quem é o dono, que é o espírito. O nosso espírito se comunica direto com o espírito de Deus. Só que, como eu já disse, a alma, ela que tem que decidir. A alma é o centro do eu, do homem. Deus, ele criou o homem como livre-arbítrio, não criou o homem como ser autônomo, sabe? Um ser automático que segue o que ele fala. Não, o homem pode decidir. O homem pode decidir entre viver de acordo com a carne, né? Como em Gálatas 5 vai falar, ou viver de acordo com o espírito. E o espírito que tem contato com Deus. É por isso que Jesus vai falar bem assim, ó. Os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Então, a verdadeira adoração vem diretamente do Espírito. Só que, se o nosso espírito estiver morto, não vamos perceber a Deus. E não vamos entender as coisas espirituais. Porque, de novo, a Bíblia fala em 1 Coríntios que quem não tem o Espírito de Deus não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, porque parece loucura. Muitas vezes você vai deparar com pessoas que acham que os crentes são loucos. Por quê? As coisas espirituais não são discernidas por mentes humanas. São discernidas através do Espírito. E todo ser humano tem o seu Espírito. Todo ser humano é feito de 3 partes, Espírito, alma e corpo. Mas nem todos têm o Espírito vivificado, porque ainda não conheceram Jesus e ainda não se libertaram da maldição do pecado, que pode quebrar o véu entre Deus e eles possam perceber a Deus. Então, é isso que Jesus faz. Jesus muda a nossa vida por completo. Ele nos devolve o acesso direto ao Pai, nos possibilita que o Espírito Santo, que é o Espírito de Deus, a terceira pessoa da Trindade,
more diretamente em nós. Ou seja, nós podemos sentir, nós podemos perceber Deus, mesmo se não vemos, porque as realidades do mundo espirituais não são vistas pelos olhos físicos, a gente sabe, né? Mas a gente consegue sentir, a gente consegue discernir o espiritual por causa do Espírito Santo, que é o Espírito de Deus, e ele é o Espírito também da verdade, que nos convence da verdade. Quando conhecemos a Jesus e nos arrependemos, nossos pecados são perdoados, e novamente o Espírito Santo passa a morar em nós. E com isso, o Espírito Santo, ele vai trazer transformação de mente. Como eu expliquei, dentro da alma nós temos as emoções, o intelecto e a vontade. Ou seja, a alma é a parte do eu do homem. Ela tem um destino, diferente do corpo. O corpo vai para a terra. Mas a alma depois que você morre, ela tem destino. Então ela só tem 2 destinos de acordo com a palavra. Então dentro da alma nós vamos ter a vontade, as emoções e o intelecto. O intelecto está ligado com o entendimento e o conhecimento que nós temos a respeito do mundo. Então, muitos de nós, antes de conhecer a Jesus, nós vivíamos de acordo com um padrão de pensamento, com um padrão de atitude, com um padrão de ação. Mas depois que nós conhecemos Jesus, isso não pode mais continuar. Por quê? Porque agora nós temos que morrer. Porque o nosso corpo, de acordo com a Bíblia fala, está morto por causa do pecado. Então nós não vamos viver mais de acordo com as vontades da carne, de acordo com a vontade do corpo, porque o corpo está cheio de pecado. Agora nós vamos viver de acordo com a justiça de Deus e através do Espírito. A Bíblia fala, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. Então, quando nós aceitamos Jesus, essa realidade muda para a nossa vida. E dentro da Bíblia, que é a palavra de Deus, Deus deixou como guia para nós, Deus vai nos ensinar, vai nos fazer entender a sua vontade e vai transformar o nosso coração de acordo com a palavra. Só que aqui entra um problema. Muitas pessoas aceitam a Jesus, só que ainda estão vivendo de acordo com velhos padrões e com velhos hábitos que eles viviam na vida. Se antes eles invejavam, se antes eles não perdoavam, se antes eles viviam mal-humorados, se antes eles viviam criticando, falando mal dos outros, viviam tratando os outros mal, viviam tendo pensamento maligno, ruim, viviam vivendo na mentira, na imoralidade, em tantas coisas. Depois que você aceita Jesus, isso não pode acontecer. Só que muitas pessoas continuam vivendo ainda de acordo com o padrão velho. E é por isso que essas pessoas não experimentam a boa e agradável, perfeita vontade de Deus. Por quê? Você está tentando, que nem Jesus fala, uma parábola que ele diz, colocar vinho novo em odres velhos. Se você colocar, igual Jesus explica, vinho novo em vasilha velha, o vinho novo, quando ele fermentar, ele vai explodir a vasilha velha. Porque a vasilha velha, o odre velho, ele não tinha mais capacidade para lidar com esse algo novo. A mesma coisa nós. Quando nós conhecemos Jesus, nós temos que morrer para nós mesmos, para a vontade do nosso corpo. E agora a vontade tem que ser devolvida ao nosso verdadeiro dono. Não vivemos mais de acordo com velhas mentalidades, de acordo com velhos hábitos que nós tínhamos. Tudo isso precisa ser mudado e transformado. E é através da palavra, através da Bíblia. Deus revelou tudo o que tinha para revelar sobre quem ele é, qual que é a sua vontade, qual que é o seu caráter, como seguir, como ter um relacionamento com ele. Está tudo na palavra. Então, por isso que muitas pessoas não conseguem manter o relacionamento com Deus, porque te falta uma coisa, transformação de mente. Elas ainda vivem de acordo com velhos hábitos. Elas ainda vivem de acordo com velhos traumas, experiências ruins do passado que elas tinham. Elas ainda permitem que aqueles pensamentos e aqueles atos continuem dominando elas. E lá em Romanos 7, no capítulo 22 e 23, vai falar: no íntimo do meu ser, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro do pecado que atua em meus membros. Você percebeu aqui que é uma guerra? Mesmo que você não acredite no mundo espiritual, mesmo que você não veja o mundo espiritual, existe uma guerra atuando nos membros do seu corpo. Esse corpo aqui, gente, ele não gosta das coisas que vêm de Deus. É desconfortável ter que orar. É desconfortável, às vezes, ler a Bíblia. Você vai fazer tudo sem querer. Por quê? Porque aqui deseja prazer só. Deseja só conforto. Agora precisamos buscar a Ele. Não é como antes da queda, que nós percebíamos Deus como alguém falando ao nosso lado. Não, esse contato foi quebrado. Agora nós precisamos buscar a Deus. Só que o mais lindo disso é que Deus se revelou. Porque se Deus não tivesse se revelado para nós, não teria nada que a gente pudesse fazer para que nós pudéssemos um dia encontrá-lo. Porque Deus um Deus soberano como Ele, o ser humano, a mente humana nunca seria capaz de criar um Deus
como ele. Então Deus se revelou para nos salvar. E é por isso que existe uma guerra que nós não podemos ver do mundo físico e do mundo espiritual, do nosso corpo com o nosso espírito. O nosso espírito deseja as coisas de Deus, deseja comunhão, deseja adorar a Deus, deseja buscar Deus, enquanto a nossa carne, ela quer assistir uma Netflix. A nossa carne, ela quer sair com os amigos. A nossa carne, ela quer se divertir. A nossa carne, ela quer dormir. A nossa carne, ela quer fazer tanta coisa, o nosso corpo, menos buscar a Deus. Só que, se você transformar sua mente, você vai conseguir discernir quando você estiver numa batalha espiritual. Se você viver pelo Espírito, se você permitir que Deus transforme a sua mente, sempre que você tiver desejo de viver pela carne, o Espírito Santo que habita dentro de você, ele vai te lembrar, olha, você está desobedecendo. A palavra diz que você tem que lutar, que você tem que vencer a sua carne, que você tem que viver de acordo com o Espírito. Que a palavra diz que o corpo não gosta das coisas que vêm do Espírito. E aí o Espírito vai te lembrar. Mas se você não lê a palavra, e se você é guiado pela sua carne, você nunca vai viver os planos de Deus para a sua vida. Porque às vezes, por muito tempo, Deus tentou te avisar, Deus tentou contar com você. Só que por muito tempo também você deixou que a sua mente, com padrões antigos, com pensamento velho, sabe, com crença velha a respeito do mundo em si, de quem você é, do seu valor, tudo isso deixou com que esses pensamentos e essas crenças dominassem a sua vida, te afastasse de Deus, mas você não permitiu em nenhum momento que a palavra de Deus te transformasse a sua mente, os desejos do seu coração, começasse a obedecer a Deus de acordo com a palavra. Você nunca permitiu que isso acontecesse. Então, como é que Deus vai transformar a sua vida? Como é que Deus vai te alinhar na perfeita e agradável vontade dele para a sua vida, se você a vida inteira escolheu viver pela carne, se você a vida inteira escolheu viver nos prazeres, se você a vida inteira nunca quebrou os velhos hábitos de pensamentos que você tinha, você sempre continuou deixando que eles te dominassem. É por isso que você nunca vai alcançar a perfeita vontade de Deus. Então, para tentar resumir de forma bem básica, assim que aceitamos Jesus, nós temos a regeneração do nosso espírito, que tem contato direto com o Espírito de Deus, porque Deus é Espírito, Deus é uma pessoa. Segunda coisa, para reconhecer o mundo espiritual, nós temos que dar e devolver o domínio da nossa vida à vontade de Deus e não mais ser dominada pela carne, pelos nossos prazeres, maus desejos, maus hábitos e crenças do passado que costumavam nos dominar. Agora não, nós vivemos de acordo com a palavra. Terceira coisa, você precisa renovar sua mente todos os dias. É por isso que Jesus vai falar, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz diariamente e me siga. Ou seja, todos os dias você precisa morrer para você, para os seus desejos, para os seus maus caminhos, para os seus maus pensamentos e renovar a sua mente com a palavra de Deus. Você precisa renovar a mente. Todos os dias você tem que, mesmo sem querer, você tem que orar, você tem que pedir a vontade de Deus, você tem que ler a palavra. Antes de ler a palavra, ora, peça que o Espírito Santo te dê entendimento. Se tiver algum véu entre você e Deus, algum mau pensamento, algum pecado, alguma culpa, você tem que pedir perdão, se arrepender. Então a comunhão vai ser novamente renovada. Então como que você pode fazer a partir de hoje para renovar sua comunhão com Deus, renovar seu relacionamento com Deus e ter uma comunhão permanente com Deus? Primeira coisa, você vai se arrepender. Com certeza tem algo entre você e Deus. Talvez seja um pecado, um erro que você cometeu no passado. E até hoje você vive se culpando por causa disso. Então Deus não consegue habitar em você. Se ainda há culpa, se ainda há medo, se ainda há engano, se ainda há pecado dentro de você, você precisa confessar. Porque a Bíblia fala que aquele que confessa alcança misericórdia. Segunda coisa, você vai renovar sua mente todos os dias pela palavra. Você não vai mais viver de acordo com o que influenciador tal falou, com o que fulano de tal falou, com o que o presidente falou, com o que sei lá quem falou. Você vai viver de acordo com a palavra de Deus. Não tem outro jeito melhor de você renovar sua mente, de você transformar sua vida. Você vai ler e vai meditar na palavra de Deus todos os dias. Você vai criar esse hábito, você vai criar esse compromisso com você. Você vai renovar sua mente todos os dias. E a partir do momento que você conhece a verdade, ela te liberta. Porque Jesus falou, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E eu tenho certeza que nesse caminho Deus vai se revelar a você. Vai revelar a perfeita e boa e agradável vontade que Ele tem para a sua vida. Então é isso. Um beijo e até o próximo vídeo.